Neste vídeo vou te ajudar a entender as diferenças entre os domínios, como você pode escolher o melhor para sua loja, também vou falar sobre preços e como você pode fazer se quiser registrar um. Mas antes, se você não me conhece, muito prazer, me chamo Isis Lemos, trabalho com vendas online há mais de 8 anos e hoje ajudo pequenos empreendedores a começarem e divulgarem seus negócios. Então, se esses assuntos te interessam, aproveita e se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder quando eu postar um vídeo novo e me segue também lá no meu Instagram para você aprender mais comigo. Então, bora pro conteúdo! Vale lembrar que se você não sabe a diferença entre domínio e hospedagem, aqui no canal já tem um vídeo explicando direitinho, de uma forma bem simples, para você entender de uma vez por todas. Então se você quiser assistir, eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição do vídeo. Bom, então vou pressupor que você já sabe que o domínio é aquele endereço que vai ajudar as pessoas a encontrarem o seu site. É importante você saber também que o domínio ele pode ajudar a passar uma mensagem sobre o seu negócio e a se conectar com o público-alvo. Mas calma que eu já vou te dar uns exemplos para você entender melhor. E o domínio, além de ser usado para direcionar as pessoas para o seu site, ele também pode ser usado para você criar um e-mail profissional do seu negócio, para sua loja. Então, ao invés de usar um sualoja@hotmail.com, né, ou um e-mail pessoal que não vai passar muito profissionalismo, com o seu domínio você consegue criar um e-mail profissional também para sua loja. Por exemplo, contato@sualoja.com.br. Então, o seu domínio também vai te ajudar com isso. Bom, então quais são os domínios mais conhecidos? Qual seria a diferença entre eles? O que eles podem representar, tá? Então, vamos começar pelo que todo mundo já conhece, todo mundo já ouviu falar, que é o .com. O .com é usado para negócios em geral, principalmente negócios internacionais, e ele geralmente representa o site principal daquela empresa quando ela existe em outros países. Então, se você digitar, por exemplo, apple.com, vai acabar te direcionando para a Apple dos Estados Unidos, que é o site principal dessa empresa. Então, o .com é muito utilizado para sites internacionais ou que atinjam públicos de outros países também. É uma extensão de domínio mais generalizada. Já o .com.br, esse finalzinho do .br, ele tá mostrando que aquela empresa ali é uma empresa brasileira. Então, geralmente, a maioria das empresas brasileiras acabam utilizando o .com.br, que é para negócios em geral, mas principalmente para dizer que essa empresa é do Brasil. A gente tem também a extensão de domínio .org, que é para representar organizações sem fins lucrativos. Então, se a sua empresa for com esse objetivo, talvez o .org ele seja interessante para representar, para passar essa mensagem do seu negócio. A gente tem a terminação também .store, que é para representar e-commerces e lojas online. Tem também o .net, que é usada para fornecedores de serviços relacionados à internet. Então a gente tem, por exemplo, um site que chama Behance.net, que basicamente artistas podem entrar lá e mostrar as criações deles, né, online, para as pessoas conhecerem o trabalho deles como se fosse um portfólio. Então esse site usa terminação .net. A gente tem também a extensão de domínio .online, que é usado para negócios na internet de modo geral, porque tem negócios que são presenciais e não necessariamente online, né? Então esse .online pode ser usado para representar negócios online na internet de modo geral. Tem também uma terminação muito interessante, que seria um pouco a variação do .com, que é a .com. E ela traz uma sensação de um negócio moderno, um negócio corporativo, de uma empresa que pode ser dona de outras marcas também. Então a gente tem, por exemplo, a Amazon, Google, a Stone, que é brasileira, o Facebook, várias dessas empresas utilizam o .com também. Ah, Isis, mas eu entro pelo Facebook, por exemplo, facebook.com. Sim, porque várias dessas empresas utilizam vários domínios, então qualquer um que você colocar depois do nome da empresa vai entrar no site principal deles de qualquer forma. Então o que acontece? O domínio ele é importante para facilitar, para as pessoas conseguirem encontrar o seu negócio de uma forma mais fácil. Então, por exemplo, o Facebook, a Amazon, eles sabem que o negócio deles é pesquisado no mundo todo, eles têm clientes no mundo todo. Então eles não podem ter um domínio só, porque vamos dizer que eles só tivessem o .com. E a gente que tá aqui no Brasil, a gente já tem mania de colocar, por exemplo, no final .com.br. Se a gente digita lá amazon.com.br e não entra no site da Amazon, entra em outro site, uma outra Amazon que não tem nada a ver com a empresa deles, a gente pode acabar comprando achando que é o site original, sendo que não era. Então muitas empresas acabam utilizando vários domínios diferentes também, caso o cliente deles tenha a possibilidade de acabar digitando uma extensão de domínio diferente, ou se eles perceberem que se conecta com aquele público ali. No caso da gente aqui no Brasil, se conecta com a gente, né, ter o .com.br. Além disso, ter esse domínio passa muito mais profissionalismo, muito mais credibilidade e agrega mais valor também. Então é importante ter o domínio personalizado, mas ele precisa ser escolhido da forma certa,
porque senão ao invés de facilitar para o cliente te encontrar, pode dificultar que isso aconteça. Mas agora eu vou explicar para vocês, vou dar algumas dicas de como você pode fazer, o que você tem que pensar na hora de escolher um domínio, tá bom? Bom, você deve saber que o domínio que a gente usa geralmente é o nome da nossa empresa, o nome da nossa loja. Então a primeira dica de todas é que, na verdade, a escolha de um bom domínio, de um domínio estratégico, ela vai começar antes mesmo de fato de escolher um domínio para comprar. Ela vai começar lá na hora de decidir o nome do seu negócio, o nome da sua loja. Se você escolhe um nome ruim para sua loja, vai ser difícil você ter um domínio bom. Então, o cuidado que você tem que ter na hora de escolher o nome da sua loja é que esse nome ele precisa ser fácil de falar, fácil de lembrar, fácil de escrever. Se o nome for fácil, o domínio também vai ser fácil. Então, se você tá começando e o nome que você tá pensando em colocar na sua loja, ou se você tá no início ainda, o nome que você colocou, você já pesquisou e viu que existem muitas lojas com esse mesmo nome, inclusive às vezes do mesmo ramo, do mesmo nicho que você, isso vai ser um problema, tanto para você escolher um domínio, porque provavelmente o domínio principal, que seria o .com.br, já vai estar registrado, e aí você vai ter um grande problema, porque se as pessoas pesquisarem o nome da sua loja e o .com.br, vai cair no site de uma outra loja. E aí como eles vão saber se é a sua loja ou não é? Às vezes eles até gostam, e você acaba levando o cliente pro seu concorrente, ao invés de fazer o cliente comprar com você. Isso acontece também, por exemplo, no Instagram. Então se você entra no Instagram e bota o nome da loja que você quer colocar, e já existem várias lojas do mesmo nicho, você vai estar aumentando ainda mais a sua concorrência. Então, se já existe muita concorrência no seu nicho e você ainda coloca um nome que existe mais concorrência ainda só com aquele nome, isso não vai te ajudar a diferenciar a sua loja. Então, a escolha do nome, ela também é muito importante. Lá no meu Instagram, inclusive, tem um destaque que pode te ajudar a ter algumas ideias também. Então, se você fez essa pesquisa e você já viu que já tem domínio registrado com esse nome, já tem vários Instagrams, várias lojas com esse mesmo nome, pode não ser interessante para você, pode dar até algum problema mais pra frente também com relação ao registro desse nome da sua empresa. Então o ideal seria que você continuasse fazendo um brainstorm, chama outras pessoas aí da sua família ou amigos para te ajudar nesse brainstorm, para te ajudar a chegar em um nome. Você pode seguir os passos que eu ensino lá nesse destaque do Instagram, mas se você perceber que já tem domínio registrado, já tem um monte de Instagram com esse nome, aí eu recomendo você escolher um outro que tenha essas outras características, tá? Que seja fácil de lembrar, fácil de falar, de escrever, até porque se for muito difícil, imagina, você tá conversando com uma pessoa ali e fala, eu tenho um site, eu tenho uma loja, ela é Loja da Estela 220846. Sabe? A pessoa não vai lembrar, olha o tamanho do número. Então, querendo ou não, isso acontece e eu vejo muito acontecendo. Então, tem que ter isso em mente na hora de escolher o nome, tá bom? E aí, vamos dizer que você encontrou o nome, que você conseguiu achar um que tá disponível no Instagram, que não tem um monte de loja igual, que tá disponível também no .com.br. Então, esse já seria o primeiro domínio que eu recomendaria você ter, porque é o domínio principal, assim, do Brasil. O que todo mundo utiliza e é para negócios em geral. Então, independente do seu nicho, do que você vende, do .com.br, ele vai ser bacana. Então esse seria o primeiro que eu recomendaria você ter. E aí, tendo o .com.br, se você puder vir que o .com também está disponível para aquele nome da sua loja, eu recomendaria você ter o .com também. Então esses seriam os dois primeiros domínios que eu recomendaria você ter. Você pode utilizar os dois, não tem problema nenhum, porque tem gente que às vezes tem preguiça, acaba digitando o nome lá e bota .com só e já dá enter. E aí, se você não tiver esse domínio, mas uma outra loja tiver registrado com esse domínio, aí pode ser que ela também caia no concorrente. Então, para evitar que esse tipo de coisa aconteça, para garantir ali que o cliente não vai confundir o site, independente de qual extensão de domínio ele digite, seja o .com, seja o .com.br, ele caia no seu site. E aí o que você vai fazer é utilizar o .com.br como domínio principal e o .com você vai configurar para ele direcionar para o seu site .com.br. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo explicando passo a passo como faz essa configuração, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer para vocês também, se vocês tiverem interesse. Se tiver algum outro domínio desses que eu falei para vocês, ou até outro que você pesquisar, ou que você viu disponível lá e que você viu que faz sentido pro seu negócio, que passe uma mensagem que é interessante para você, você pode registrá-lo também. Então, ao invés de ter um domínio com uma extensão só, tipo .com.br, você pode ter o domínio com várias extensões de domínios registradas, direcionando para o seu site principal. Você não tem limite, você pode ter todos os domínios se você quiser, tá bom? Tá bom. Mas não precisa, né? Então, os principais seriam esses que eu falei. Isso vai ajudar a fortalecer o seu negócio, a proteger sua marca, como eu falei pra vocês, aumenta a credibilidade. Então, se você puder, é uma estratégia útil pra te ajudar a criar e passar uma imagem profissional pro seu negócio. Isis, mas quanto custa um domínio? Esse negócio aí vai ser caro, vai
ainda não. Então eu te digo que não, gente. O domínio, ele é super acessível. Eu vou abrir meu computador aqui pra mostrar pra vocês. Existem várias plataformas que você pode entrar pra poder registrar o seu domínio, mas eu vou mostrar pra vocês na HostGator, é onde eu tenho minha hospedagem e meus domínios registrados há anos, porque eu prefiro indicar pra vocês um negócio que eu mesma já uso, que eu sou cliente, do que indicar um que eu nunca usei, né, que eu não conheço muito bem. Estou aqui no site da HostGator, lembrando que o link pra você entrar também vai estar aqui na descrição, e eu vou mostrar pra vocês agora como você faz pra saber se o domínio que você quer utilizar está disponível e os valores. Então aqui na página, a gente vai clicar em domínios aqui em cima, e aqui, abrindo essa abinha, pra começar, eu sugeriria começar com o .com.br, como eu falei pra vocês, então seleciona ele aqui, e aí você vai pesquisar qual domínio você gostaria de ter. Então seria o nome da sua empresa.com.br, tá? Então vamos dizer que o nome da minha empresa seria Brechó da Isis. Eu vou clicar aqui para buscar o domínio e aí ele vai me dizer se está disponível ou não. Então nesse caso aqui, brechódaisis.com.br está disponível, tá? E brechódaisis.com também está disponível. Então ele já mostra aqui quais estão disponíveis. Agora, se eu quisesse, por exemplo, isislemos.com.br, vamos ver se está disponível. Não está disponível, ele já está em uso porque já é meu, eu já comprei. Mas o isislemos.com está disponível. Então, digitando aqui em cima, você vê se ele está disponível ou não. Quando ele estiver disponível, você vai ter como escolher, tá? Então, no caso do .com, para 2 anos, eu tenho 56% de desconto, então ficaria no total de R$ 104,89 nos 2 anos. No primeiro ano sairia R$ 31,90 e no segundo ano R$ 72,99. Esse valor aqui é por 2 anos, você não vai pagar mensal. Se você for pensar, por exemplo, em quanto ele custa mensalmente, é um valor muito barato. Se eu for contratar por 1 ano só, eu pagaria R$ 48,99 com 33% de desconto. Então a gente dividiria esse valor aí por 12 para saber mais ou menos quanto daria por mês, tá? E na renovação, ou seja, depois desse prazo que eu contratei, aí ficaria R$ 72,99. Vamos ver agora rapidinho o .com.br só para vocês terem uma ideia. Em 2 anos eu pagaria R$ 94,89, no primeiro ano R$ 26,90 e no segundo R$ 67,99. Se eu quiser contratar por 1 ano, eu pagaria R$ 41,99 no primeiro ano e na renovação R$ 67,99. Gente, é muito barato, é um valor muito acessível, tá? Então vale super a pena. E a HostGator está com uma promoção por tempo limitado, então não sei se quando você estiver vendo esse vídeo ainda vai estar disponível, mas aí você já corre lá para ver, porque se estiver disponível a promoção funciona da seguinte forma: registrando um domínio com a extensão .com, .com.br, .net ou .org, você pode ganhar 1 ano desses 2 domínios aqui gratuitos. Então, o .online e o .store. Você ganha esse domínio grátis, mas você registra se você quiser. Se você não quiser, não precisa registrar. E aí, claro, depois desse período grátis, desse primeiro ano grátis, se você quiser continuar usando, aí depois você paga. Mas registrando um desses 4 domínios que eu falei, você vai ter acesso a 1 ano desses 2 domínios grátis, caso você queira. E vale lembrar também que essa promoção só é válida para registro de novos domínios. Só se você não tem o domínio, se você vai comprar esse domínio agora, aí sim você vai ter acesso a essa promoção aqui, tá bom? Então, como eu falei pra vocês, é por tempo limitado, mas eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você tenha interesse em registrar o seu domínio logo, e aí você, quem sabe, pode aproveitar a promoção também. E agora eu vou mostrar pra vocês como seria se você quisesse registrar um domínio, tá? Então eu vou colocar aqui o domínio que eu quero registrar e aí eu vou selecionar aqui quanto tempo eu quero pagar desse domínio. Então eu vou selecionar 2 anos e vou clicar aqui no carrinho. E aí, se eu quiser comprar outros domínios, eu desço aqui e escolho quais eu quero comprar, tá? Então, se tiver algum desses aqui que seja interessante, que faz sentido pro meu negócio, é só adicionar no carrinho para pagar tudo junto, tá bom? Então, eu vou revisar minha lista, tá vendo? Então, ele me deu o registro por 1 ano grátis do isislemos Store. Como eu não vou pagar nada, vou registrar também, que vai que depois eu decido, né? Vou aproveitar a promoção quando eu sou boba. Então, eu vou clicar em ir para o carrinho. E aqui eu tenho o registro do domínio que eu escolhi, isislemos.com. Ele ativa também automaticamente a proteção de domínio, que fica R$ 29,98 por 2 anos. Essa proteção de domínio, ela é uma proteção de privacidade de dados, tá? O que protege você de spam, fraudes e muito mais, como eles estão explicando aqui. Então, caso você queira uma proteção extra para o seu site também, pode ser interessante você ativar. Se você não quiser, você desativa aqui do lado, tá? Não tem problema, você que sabe. O e-mail profissional
profissional, eu recomendo que você tenha, passa muito mais profissionalismo e é um valor também super acessível. Então, se eu quiser criar o e-mail, eu seleciono aqui qual domínio que eu quero utilizar, que vai ser o que vai aparecer depois do arroba. Como eu já tenho um e-mail profissional, eu não vou selecionar esse daqui, tá? Lembrando que no primeiro mês ele é grátis e depois você paga R$ 7,99 por mês, tá bom? Beleza, então agora eu vou clicar aqui, continuar para identificação. Então é super simples, não tem segredo, é só você colocar os dados que eles estão pedindo aqui e depois clicar em li e concordo com os termos. Como eu já sou cliente, eu vou clicar em já sou cliente e vou entrar na minha conta. Depois que você colocar seus dados pessoais, vai abrir a parte de pagamento. Vou colocar os dados aqui e depois realizar pagamento. Pronto, compra finalizada com sucesso. E aí, depois disso, é só você clicar em acessar portal do cliente para você conseguir fazer as configurações, para você conseguir gerenciar os seus domínios, enfim, seus e-mails, tudo vai ficar aqui no painel. No caso dos domínios, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês, ó. Além dos domínios que eu já tinha, eu tenho também o islemos.com agora e o islemos.store também. Então, aqui você consegue gerenciar tudo isso, tá? Então, quando você clica em configurar domínio, você vai ter acesso a algumas plataformas aqui. Então, vamos dizer que você tem um site na Nuvem Shop, você clica aqui na Nuvem Shop que ele vai direcionar para você fazer a configuração. No meu caso, pro meu site, eu utilizo o WordPress com o Elementor, então eu teria que clicar aqui em outra plataforma de hospedagem para configurar, tá? Mas eu não vou fazer essa configuração aqui nesse vídeo. Eu já tenho um vídeo ensinando como faz a configuração do domínio da HostGator com um site da Nuvem Shop, então se vocês quiserem assistir, eu já tenho esse vídeo também, vou deixar linkado aqui no final. E caso vocês queiram saber como configurar um domínio da HostGator em um site do WordPress, em uma página do WordPress, deixa aqui nos comentários pra mim que aí quem sabe eu trago ensinando pra vocês, que daí eu configuro lá e mostro tudinho pra vocês, beleza? E na HostGator a transferência de um domínio registrado em outra plataforma é gratuita, então você pode transferir esse domínio que estava em outro lugar pra HostGator. Então vamos dizer que você registrou o .com.br lá no registro BR e agora você quer comprar o .com na HostGator, mas você quer gerenciar tudo em um só lugar pra não ficar, ai, vai renovar não sei quando em um, ai, vai renovar não sei quando em outro, ai, eu tenho um e-mail com esse daqui, eu quero, sabe? Então, pra facilitar pra você, você pode fazer a transferência desse domínio .com.br para a HostGator também. É só entrar em contato com o suporte da HostGator que eles te ajudam a fazer essa transferência de forma gratuita. Então, se você tiver interesse em saber mais sobre esses assuntos ou se você precisar também de ajuda durante esses processos, você pode entrar na HostGator Academy, que é a universidade de conteúdos deles, onde você pode encontrar resposta para várias dúvidas que podem acabar surgindo no meio do caminho em relação à criação do seu site, a configuração e gerenciamento de hospedagens, dos domínios, dos e-mails profissionais, enfim. Então na HostGator Academy tem muito conteúdo para ajudar vocês também durante esses processos. O link para você entrar e fazer esses cursos gratuitos também vai estar aqui na descrição. Então é isso, se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar um like como forma de agradecimento. Se ficou alguma dúvida ou tiver alguma sugestão de vídeo que você queira que eu traga aqui pro canal, deixa aqui nos comentários também, que eu tô sempre respondendo e vendo os comentários de vocês, tá bom? Então é isso, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!